coisas, mas hoje a gente vive uma procrastinação muito maior. Por quê? Aumentou a nossa possibilidade de distração. E eu digo o seguinte, o grande motivo de procrastinação hoje chama-se redes sociais. Procrastinar é você estar sempre adiando coisas, né? Você deixa de fazer de imediato uma coisa, vai adiando para amanhã, para depois de amanhã, e você acaba não fazendo. Uma coisa clássica da procrastinação é a tal da dieta que sempre começa na segunda-feira. E para na terça. E para na terça ou na segunda depois do meio-dia. Tá? A gente tem que ver o seguinte, a procrastinação, é comum que a gente tenha algum nível de procrastinação em determinado assunto, dificuldade de priorizar coisas, mas hoje a gente vive uma procrastinação muito maior. Por quê? Aumentou a nossa possibilidade de distração. E eu digo o seguinte, o grande motivo de procrastinação hoje chama-se redes sociais. Ou celular. As pessoas hoje, elas sentam para fazer uma coisa com o celular do lado. E aí ela começa a fazer, entra uma coisinha ali do WhatsApp, ou do Twitter, ou do Instagram, e aquilo, das redes em geral. Então, o que acontece? A pessoa não consegue mais priorizar. E é uma coisa inacreditável o sumidouro de tempo que é a rede social. Porque você fala assim, vou ficar 15 minutos, passam-se 3 horas. E você está ali perdido. E você está perdido. É o Por sono quê? da Cinderela. Porque você abre milhões de possibilidades. Você começa a entrar na vida de daqui a pouco, uma coisa dá um link para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, que você acaba esquecendo até o que você foi fazer. Né? Você vai dar um Google para procurar não sei o quê. Entra uma mensagem, quando você vai ver, você esqueceu do que você estava realmente procurando. Vou dizer o seguinte, outra coisa também, eu acho que todo mundo hoje vive essa coisa do excesso de estímulo, fazendo você se desvirtuar do que tem que e deve ser feito. Uma personalidade, o TDAH, também tende muito a isso. Por quê? Porque, independente das redes sociais, ele tende a pensar 10 mil coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele reproduz na cabeça o que a rede faz, de te levando para várias coisas ao mesmo tempo. Agora, você imagina um TDAH nas redes sociais. Coitado, é 10-0 para a rede, tá? E tem uma coisa tão interessante na rede, você vê que a rede cada vez evolui mais para capturar a sua atenção. Antigamente você tinha uma questão que não tinha o tal do story, né? Por que o story foi colocado? Porque o story vai sair do ar, então cria-se a urgência de você ver. O feed vai ficar ali. Você vê que assim que entrou o story, rapidamente as pessoas fazem muito mais acessos no story do que no feed, porque ali é para ficar. O outro não, você quer saber o que a pessoa está fazendo ali naquela hora. Isso é muito ruim porque a gente vê o seguinte, as pessoas que fazem as redes sociais são pessoas extremamente competentes em capturar a sua atenção, porque a sua atenção vale dinheiro e vale muito dinheiro. É o tal do neuromarketing. Eu diria que as pessoas que fazem redes sociais, principalmente ligadas ao marketing das redes sociais, elas são as pessoas que mais entendem o funcionamento cerebral. A imagem captura muito mais a gente do que o som ou qualquer outra coisa. O que eles fizeram? Eles botaram o story, eles botaram para você botar som na imagem. Então você está capturando o cérebro de duas maneiras, na imagem, no som, e não vai demorar, vai ter cheiro a rede social, vai ter aroma, eu não sei como, mas vai ter. Eles estão fazendo tudo porque eles realmente estudam. Agora, é tão interessante que as pessoas que vivem, que criaram as redes sociais, são as mesmas que não deixam seus filhos
mais do que 1 hora em rede social. Então significa que eles têm noção exata do tamanho da captura que isso pode ser, do tamanho da procrastinação que isso pode levar. Então eu sempre digo, se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente vai ser capturado por isso e a gente só vai ver o lado ruim da coisa. Tem um filme maravilhoso que é o Dilema das Redes, que eu sugiro, já até sugeri, vou sugerir de novo, que as pessoas vejam, porque assim, se os criadores estão querendo diminuir o tempo, é porque isso tem um poder de captura do teu cérebro muito grande. E aí é uma captura que faz com que você deixe de ter o controle do seu cérebro, né? O cérebro é uma máquina que a gente tem que conduzir, nós não somos nosso cérebro, nós somos o diretor, o roteirista de tudo que o cérebro vai viver. Então a gente precisa ter essa noção de que a vida a gente tem que pautar. Qual é o script da vida para evitar a procrastinação? O script é: eu pauto hoje o que eu vou fazer amanhã. E primeiro eu faço as coisas que precisam e devem ser feitas. Depois, sim, eu vou me divertir ou eu vou para a rede. Então assim, não deixem nunca de fazer. Eu quando estou escrevendo, eu levanto, tomo banho, tomo café, celular desligado, e eu vou de 7 da manhã às 3 da tarde, sem contato, direto. Depois, que é o meu limite de tempo, eu pego, ou vou fazer uma ginástica, ou vou andar de bicicleta, depois eu volto, dou uma olhadinha nas redes e também não me permito ficar muito, porque é programado para te capturar. E aí a procrastinação nunca terá jeito.